Matemático será o uso da matemática no contexto da pandemia, explicando gráficos e achatamento da curva. Tanto se fala nesse achatamento da curva, né? Então, sou professor, especialista no ensino de matemática, também especialista em gestão pedagógica, né? Professor Alexandre Araújo. Vamos lá. Bem, pessoal, eu criei aqui uma fórmula. Vocês estão me acompanhando aí, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim, né? Pronto. Sim, professor. Pronto. Eu acompanhei aqui uma fórmula, eu fiz uma fórmula, na verdade, aqui, criei uma fórmula, né, ó, bem simples. A intenção não é que vocês, os alunos aí, os estudantes, compreendam. Depois eu posso até explicar a vocês, né? Eu coloquei aqui, ó, que a variação ΔND é a variação do número de casos novos. Por exemplo, se ontem eu tive 5 casos novos, hoje eu tenho 10 casos novos, amanhã eu tenho 20 casos novos, o que vai acontecer? Os casos de amanhã irão depender dos casos de hoje, entendeu? Ou seja, se eu tenho 5 casos novos hoje, ou melhor, se eu tenho 5 casos novos hoje, né? Mas ontem eu tive aí 10 casos. Os casos de hoje vão depender de quê? Dos casos de amanhã, certo? Aí eu coloquei aqui, ó, ND-1, isso aqui ND-1 quer dizer que é o número de casos do dia anterior, certo? Ou seja, os casos de hoje, a variação dos casos de hoje, ó, vai depender dos casos de amanhã, do dia anterior. Esse E aqui, pessoal, é a exposição das pessoas que estão infectadas, e esse P é a probabilidade, porque nem todos que tiveram aí, que se expuseram, né, com outras pessoas, nem todos irão se contaminar. Então é uma fórmula bastante básica que eu fiz aqui, mas só indo para o final dela, quer dizer que os casos de hoje, ó, serão igual os casos que eu tive no dia anterior, vezes 1, mais a exposição vezes a probabilidade. Essa é uma pequena fórmula. Essa exposição e a probabilidade, quanto menor as pessoas se expuserem, certo? Que estiverem contaminadas e que se expuserem, quanto menor isso, menor será o número de infectados. E se, professor, e se ninguém se expuser, todo mundo que for contaminado, digamos que 20 pessoas se contaminaram, não houve exposição de ninguém, se não houve exposição a probabilidade foi 0, né? O que acontece? O que acontece é que os casos de hoje serão igual aos casos do dia anterior. Isso é só mostrando matematicamente, não é que vocês tenham que entender todos esses cálculos aqui, mostrando matematicamente o que se diz na teoria, que quanto menor a exposição de infectados, menor a probabilidade de infecção e, consequentemente, menor o número de casos de coronavírus, não é isso? Quanto maior o distanciamento social, quanto maior aí também a questão de você passar o álcool gel nas mãos, né, a limpeza, com certeza menor será a infecção por coronavírus, né? Essa fórmula aí não é como eu já falei. Se quiserem depois eu posso até repassar onde foi, como eu consegui chegar nela, né? Bem, pessoal, atualmente eu vou mostrar aqui os gráficos, né? Também o total de coronavírus, os casos de coronavírus no Brasil. Até ontem, né? Passava aí, ó, para que vocês acompanhem aqui, passava aí de um total de mais de 500 mil de casos de coronavírus no Brasil, tá certo? Confirmados. Então, um número muito grande de infectados de coronavírus no Brasil, tá certo? O Brasil está em segundo lugar, certo? O Brasil é o segundo lugar em casos aí de coronavírus, só tá perdendo aí para os Estados Unidos. Mas também temos aí muitas pessoas já que estão recuperadas, tá certo? Temos aí 211 mil, né, mais de 211 mil pessoas recuperadas aí do coronavírus no Brasil. Pessoal, tá dando para ouvir? Tá ótimo. Pronto, show. Então esse é o total de casos de coronavírus, mais de 500 mil, né, no Brasil, que dados atuais, viu, pessoal? Sim, meu locutor. Pronto, meu chapa. Ó, agora casos ativos no Brasil, ou seja, aqui temos o número de casos, pessoas que se contaminaram de coronavírus atualmente, mais de 500 mil, né? E já tem aí mais de recuperados, mais de 211 mil. Agora os casos que continuam ativos atualmente, viu? Dados de 1º de junho, ó, segunda-feira. O número de infectados ainda, de quase 300 mil infectados, ou seja, as pessoas que podem estarem aí
passando o coronavírus, passando para frente esse vírus, né? Muitas pessoas aí que ainda contaminados, ainda que não se recuperaram. Agora, pessoal, o número de mortes. Vejam que o número de mortes eu já peguei totalmente atualizado de ontem, né? Do dia 2 de junho, aliás. O número de mortes, total de dias, né? Esse gráfico aqui eu peguei lá do World Maps, certo? Então, o total de mortes, pessoal, no Brasil, até ontem, era de 31.278 mortes por coronavírus, né? Causado aí por vírus, causando a doença Covid-19. Então, se você prestar atenção aqui no gráfico, ó, um gráfico ainda crescente, o número de mortes não parou ainda de crescer, apesar de algumas medidas adotadas, né? Alguns governos, né? Está crescente esse número, é preocupante essa situação no Brasil. É uma curva também logística, logaritma, né? Ela está de forma que meio que exponencial ainda, né? Ou seja, preocupante, né? Muito preocupante a situação de total de mortos no Brasil. Um outro gráfico aqui, pessoal. Ontem, 2 de junho, foi o novo recorde de mortes aí, ó, no Brasil. Em 24 horas. Foram 1.232 mortes. Aqui é o gráfico das mortes, ó. Certo? Um gráficozinho aqui do total de mortes. 2 de junho, ó, você pode acompanhar aqui, ó. Ontem foi o novo recorde do Brasil. 1.232 mortes. No dia 1º, dia 31, aí tinha dado uma queda aqui, ó, que vocês podem acompanharem. Mas depois, ontem, aumentou aí de novo para 1.232 mortes. Dados aí preocupantes, né? Porque a nível de Brasil não está nada diminuindo esse total de número de mortes. E aqui vamos agora para Sobral. Casos de evolução de casos de Covid-19 em Sobral. Dados de ontem, ó, que o de hoje não foram atualizados ainda, tá certo? De ontem aqui, ó. Total de contaminados, de pessoas infectadas por coronavírus, 2.654 pessoas contaminadas em Sobral por coronavírus. Se você prestar atenção nesse gráfico, pessoal, um gráfico aí também meio que exponencial, né, ó, meio que exponencial, tá certo? Então, muitas pessoas infectadas por coronavírus em Sobral. Preocupante, né? Sobral é uma cidade que a gente sempre está indo, está em contato aí, e é uma situação preocupante. Você veja que o gráfico de pessoas contaminadas, aqui ele dá tem tipo um platô aqui, né? Tipo uma pequena descida, né? Descida não, mas um achatamento. Ninguém sabe ainda se são já essas medidas que foram adotadas, né? O isolamento mais rígido, né? Mas em Sobral é um dado preocupante, né? Aqui mortes, né? Aqui é os dados de infectados, né? Aqui as mortes em Sobral, ó, como é que tem acontecido. Se você prestar atenção aqui nesse gráfico, pessoal, onde eu estou aqui apontando, ó, essa setinha, dia 3 de maio, ó, aquele mesmo gráfico que o professor Josafá mostrou, nós tínhamos 9 mortes em Sobral. Dia 10 de maio, nós já tínhamos 15 mortes em Sobral. Dia 10 de maio. Um aumento do dia 3 para o dia 10 de 6 mortes. Dia 17 de maio, tivemos aí 26 mortes em Sobral. Um aumento aí de 11 mortes. Dia 24 de maio, você pode acompanhar, ó, 45 mortes em Sobral. Um aumento de 19 mortes. Dia 31 de maio, que foi domingo, tivemos aí, ó, 77 mortes em Sobral, certo? E ontem, pessoal, dados de ontem, isso aqui, do dia 2, ó, 95 mortes, né? Ou seja, se você perceber, isso aqui é de semana em semana, de 7 em 7 dias. Ou seja, fazendo a previsão aqui do dia 31 para o dia 7 de junho, que você pode acompanhar aqui, ó, a previsão de mortes é de 133, 135 até a 145 mortes, se continuar essa média, né? Essa média aí do número de casos aqui da última semana. Vamos ter aí para domingo 145 mortes, 140 mortes em Sobral. Ou seja, os dados, a curva, pessoal, essa curva que eu posso dizer logaritmo aqui, ó, está só crescente, ó, está crescendo. Não tem nada diminuindo, a não ser que essas medidas aqui distanciamento rígido, né, adotada pelo governo do Ceará, venha surtir efeito, né? Esperamos que surta efeito, porque
está aqui, ó, o gráfico, para dizer que é algo preocupante realmente, né? Algo preocupante. Aqui é o gráfico que o Josué já mostrou, o Josafá, o professor Josafá já mostrou de Aracatiaçu. Não estamos mais com 47 casos, mas até ontem era 48 casos em Aracatiaçu, tá certo? Nós vínhamos numa crescente nesse de sábado até ontem, terça-feira, teve uma redução. E vamos esperar o resultado hoje para ver se continua esses 48 casos, né, aqui de infectados por coronavírus em Aracatiaçu, né? Uma outra curva, outro gráfico aqui, exponencial, logarítmico, mais para logarítmico, né? Assunto aí de primeiro ano, segundo ano do ensino médio, né? Falando para vocês e mostrando a preocupação, porque realmente ter esses cuidados, né? De lavar a mão, de passar álcool gel, de usar máscara, né? A importância disso. Agora a questão, por que se fala tanto como se achatar a curva da epidemia? Vai ser bem simples, pessoal. Por que os governos estão usando da estratégia de distanciamento, de fechamento das lojas? É para as pessoas não pegarem? Não é bem isso, né? No mês de fevereiro, março, na Itália, o que aconteceu foi isso aqui, ó. Essa curva. Aqui é uma curva que pode mostrar a Itália. O sistema de saúde, ele tem capacidade para atender até aqui onde vermelho eu estou colocando. Ó. Vocês podem conferir aí, certo? Se não houver nenhuma medida, essa curva aqui, ó, uma sinoide, pode-se dizer, não é nem uma sinoide porque não fez o círculo, mas essa curva aí, côncava, né? Ela cresce rápido e também desceu mais rápido, né? O que aconteceu na Itália foi isso, um surto grande, né? O sistema de saúde era capaz de atender só até aqui as pessoas, ó, até essa linha, né? E o que acontecia nesse restante das pessoas? Os mais velhos, que era nessa faixa aqui, ó, ficavam, né, que tinham mais risco de morte, os mais velhos, eram deixados sem um respirador, onde era passado para os mais novos, né? Então, por isso que tantas mortes lá também, lá na Itália. O caso do Brasil, o que acontece? Acontece que eles querem fazer o seguinte: fazer com que essa curva não seja tão íngreme, não suba tanto, mas que essa curva seja, nem que seja mais tempo por mais tempo, mas essa curva ela seja mais espaçosa. Para quê? Para dar tempo os governos criarem aí, comprarem os respiradores, criarem mais hospitais, né? Hospitais para atender as pessoas, como em Sobral foram criados aí, né? Um hospital Dr. Francisco Alves, já tem um regional, foram trazidos mais respiradores. E ontem, se eu não me engano, tinha uma vaga, acho que foi ontem, tinha uma vaga de UTI só em Sobral, né? Uma vaga, né? Então, com esse achatamento, com esse prolongamento, não é que as pessoas não vão pegar, muitos irão pegar realmente, mas será num espaço de tempo bem maior, onde dá tempo o sistema de saúde se organizar e atender todos praticamente, né, ou quase todos, né? Então essa questão da importância das medidas, como orientar sobre a higiene adequada das mãos, né, com essas medidas, adotar o trabalho remoto, que é justamente o que nós estamos fazendo, o trabalho remoto, né? Limitar eventos públicos, né, também o que está acontecendo, restringir viagens nacionais e até mesmo internacionais. Quem puder ficar em casa, tem que ficar em casa realmente, né? Tem que ficar em casa porque é uma doença séria, uma doença que pode levar amigos da gente, familiar da gente, né? Então o trabalho remoto é importante, por isso a importância dos estudantes, de vocês estarem cumprindo com o calendário escolar na realização das atividades. Isso é muito importante, né? Importante esse achatamento da curva, com certeza, para poder a gente passar e evitar o máximo de mortes que puder. Eu acredito que deu, pessoal, para vocês aí terem uma visão, né? Eu posso ter sido até um pouco rápido aqui, mas por conta do tempo, para a live também não se estender tanto, né? Está sendo gravado aí pelo meu Facebook, né? Gravado, transmitido ao vivo, na verdade, na página do professor Alexandre Araújo. E é isso aí, meu muito obrigado, né? Espero que eu tenha conseguido passar um pouco aí dos conhecimentos, né? Um pouco aí da realidade como estamos. Ou seja, não estamos nada ainda em decrescimento dessa curva. Essa curva, na verdade, você pode perceber que ela está aumentando, ó. Cada dia aqui, semana em Sobral, falo em Sobral porque é o nosso
local vem aumentando 6, 11, 19, 32, vem aumentando os casos, né? Espero ter contribuído um pouco aí com essa aula aí para vocês. Muito obrigado a todos aí que ficaram assistindo aí. Valeu!